E começamos a primeira semana em que Sérgio Moro não tem mais foro privilegiado. Ele pediu exoneração do cargo, ele pediu demissão, então ele perdeu a condição de ministro de Estado. Agora ele é como eu, ele é como você. Se ele cometeu crimes, ele vai ter que responder. E nós vamos mostrar aqui algumas das coisinhas que ele aprontou enquanto ele foi ministro. Vamos conversar? Vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Por favor, vou te pedir um favorzinho. Você se inscreve no canal e deixa um like. Tá? Que isso é muito importante para a gente conseguir divulgar o nosso trabalho. Então você se inscreve e deixa um like. Se você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99, tá bem? Olha, te convido a assistir as nossas lives todos os dias às 19 horas, tá? Todos os dias às 19 horas você vem aqui que a gente está conversando, interação, live todos os dias às 19 horas você é convidado, tá certo? Então é o seguinte, o Sérgio Moro nunca foi lá muito chegado a seguir a lei. Ele gostava de ser juiz para pegar o que os outros estavam fazendo que não fosse dentro da lei. Mas ele mesmo não ligava. A lei para ele parece que é um detalhezinho que ele tem que seguir. E enquanto ministro, ele cometeu várias coisas que a gente pode chamar de crimes, eu vou mostrar para vocês. Eu nem vou falar do tempo como juiz, porque foram mais de 20 anos de carreira, e aí nós íamos fazer um vídeo que ia durar 4 dias. Então eu vou falar só desse 1 ano e 4 meses, enquanto ele foi ministro de Estado, tá bom? Basicamente nós temos que tratar de duas coisas. A primeira é prevaricação. Prevaricação é um crime que está descrito no Código Penal, que é o seguinte, lê aqui comigo, olha. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Isso quer dizer o seguinte, vamos dizer que você é um policial, você é um PM, você é um funcionário público, né? Você trabalha para o Estado. Se a sua obrigação é prender bandido e você vê um cara cometendo um crime, mas você fala, ah não, mas ele é da escola da minha filha, ah, ele é da minha igreja, ele é meu vizinho, o cara é gente boa, isso é prevaricar. Você está deixando de cumprir a sua função de ofício, quer dizer, você é pago para fazer aquilo por um interesse pessoal ou por um sentimento pessoal. Ou porque te interessa não prender aquela pessoa, ou por um sentimento, ah, você gosta da pessoa, você pensa na família. Você não pode levar isso em consideração. Se é o seu ofício, você tem que fazer. Se você não faz, é crime de prevaricação. Então vamos listar algumas coisas que o Sérgio Moro fez, porque várias vezes ele prevaricou, ou então ele simplesmente obstruiu a justiça, ele se omitiu. Vamos ver o que ele fez. Olha uma sequência aqui. Eu vou aproveitar uma lista que foi feita pelo jornalista Jefferson Miola, do Brasil 247. Tá? Ele fez uma listinha bem bacana lá, ficou muito bem feito. Eu vou aproveitar aqui para vocês verem. Vamos lá? Sérgio Moro prevaricou no caso do Laranjal do PSL. Não fez o menor esforço para investigar. Obstruiu a investigação e mentiu em relação às denúncias da Vaza Jato. Cansamos de ver Sérgio Moro mentindo sobre tudo que foi divulgado pelo The Intercept. Prevaricou em relação às milícias bolsonaristas digitais. Nunca se deu ao trabalho de investigar as milícias digitais. Prevaricou em relação ao atentado terrorista do militante do PSL contra a sede do Porta dos Fundos e permitiu a fuga do criminoso do país. O cara estava na Rússia dando entrevista, vê se pode. Tentou destruir provas dos supostos hackers e vazou informações das investigações às autoridades implicadas. Ele queria destruir as provas, simplesmente. Vocês lembram disso? Prevaricou ao não investigar o escândalo internacional de corrupção de Itaipu. No Paraguai quase deu impeachment, o presidente quase caiu, o gabinete todo caiu, teve que renunciar. Aqui ficou por isso mesmo. Prevaricou ao não incluir o nome de Adriano da Nóbrega, o miliciano preferido dos Bolsonaro, na lista de bandidos mais procurados do país. E lembra que uma semana antes dele morrer, ele não incluiu o nome do Adriano, aí o Adriano foi morto, ele também não quis saber o que aconteceu, ficou por isso mesmo. Prevaricou em relação ao tráfico de 39 quilos de maisena no avião presidencial. Não se meteu, não se preocupou, não deu sequer declaração. Prevaricou na investigação do tráfico internacional de armas por Rony Lessa,
vizinho do condomínio de Bolsonaro e acusado do assassinato de Marielle. Lembra dos 117 fuzis que ele tinha em casa? Pois é. Aí, como se não bastasse ele ter cometido todos esses crimes de obstrução da justiça, de prevaricação, ele, quando vai se despedir, aquele pronunciamento que ele fez, parece que ele realmente não entende muito de lei. Ele é um juiz, ele deveria entender. Mas ele aproveitou aquela oportunidade para confessar mais 2 crimes. Um deles é o seguinte, você vai lembrar. Confessou ter sido acionado por Maurício Valeixo, então delegado que chefiava a PF no Paraná, para interferir ilegalmente, num domingo em que estava em férias em Portugal, para impedir um cumprimento de ordem judicial de soltura de Lula em 8 de julho de 2018. Vocês lembram disso? Que o Lula estava preso, veio uma ordem de soltura, porque o Lula tinha um habeas corpus para participar da eleição. A ideia era, o Lula é candidato, deixa ele participar. Se ele for condenado, ele sai, ele deixa de disputar a eleição. Mas e se ele for inocentado e ele não disputar a eleição? O dano é irreparável, então deixa ele disputar. Era só isso, ninguém estava falando que o Lula era inocente. Mas ele estava de férias, ele voltou e inverteu tudo. Ele era um juiz de primeira instância e ele voltou, virou tudo de cabeça para baixo e manteve o Lula preso para o Lula não participar das eleições. Veja que ninguém estava dizendo que o Lula era inocente. Só deixa participar. Se ele for culpado, ele perde o cargo, fica preso. Mas se ele for inocente, como é que a gente não deixa ele participar? Como é que faz depois se ele for inocentado? Mas ele confessou um outro crime. Você lembra que ele disse isso aqui, olha? Confessou que impôs ao general Heleno e a Jair Bolsonaro, como condição para aceitar o cargo de ministros, que eles garantissem à sua família uma pensão. Veja, ele confessou exatamente o seguinte. Quando ele foi chamado para ser ministro, ele disse assim, olha, eu tenho 20 anos na magistratura, tenho uma carreira estável, tenho garantias, eu vou deixar isso tudo para trás. Então eu quero que assim, se acontecer alguma coisa comigo, que minha família não fique desamparada. Eu queria que pelo menos eles recebessem uma pensão. Acho que isso é justo. E ele ainda falou assim, isso é uma coisa que estava em segredo até hoje, mas não faz mais sentido, não vejo problema em divulgar. Divulgar não é o problema é que isso que ele pediu chama-se corrupção passiva. Né? Você pediu uma vantagem para exercer alguma função, isso se chama corrupção passiva. Dá uma olhada aqui na lei. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. O corruptor ativo é o que dá o dinheiro, o corruptor passivo é o que recebe. O que recebe não é inocente. Não é porque é uma corrupção passiva que ele não é inocente. Os dois são corruptos. Um é o ativo, o outro é o passivo. Sempre tem que ter os dois. Então ele confessou o crime de corrupção passiva porque ele solicitou uma vantagem para ele aceitar um cargo público. Mesmo antes de assumir, isso é considerado corrupção, como diz a lei. Então, a partir de agora, que ele é uma pessoa como qualquer um de nós, que ele não tem mais foro privilegiado, que ele não tem mais nenhuma proteção, ele é um cidadão comum, como qualquer um de nós, precisam agora os departamentos jurídicos dos partidos que se dispuserem a colocar o Moro contra a parede, que chamem ele à responsabilidade. Olha aqui, Sérgio Moro, nós estamos denunciando você contra isso, e você vai ter que se explicar. Por que você não fez nada naquele caso assim, se era a sua obrigação como ministro da Justiça? Aquele outro caso em que você tapou os olhos, era a sua função como ministro da Justiça. E tantos outros casos que a gente pode lembrar de cabeça, né? Tava tendo uma motim, que aquilo não é uma greve, policial é proibido por lei de fazer greve, é proibição legal, não é opinião, não pode. Então aquilo era um motim. Ele foi ao Ceará, que é o estado onde a situação estava pior, mas o governante era do PT, né? O governador era do PT. Ele foi lá ver a situação dos amotinados lá, todos encapuzados, uma falange, uma milícia mesmo, e disse que estava tudo bem e não fez nada. Veja, todas as chances que ele teve de agir, ele normalmente não fez nada se dissesse respeito à família Bolsonaro, se tivesse qualquer coisa que beneficiasse ou que interferisse de alguma maneira na família Bolsonaro. Ele sempre fez de conta que não era com ele. Ele cometeu várias vezes o crime de prevaricação e o crime de obstrução da justiça. Então agora é a hora. Temos que chamar esse senhor porque não tem problema se ele foi inocentado. A justiça que decida isso.
mas ele vai ter que responder na justiça por que que ele não fez. Ele pode ser inocentado de um, ele pode ser condenado em outro, mas, por exemplo, ele confessar a corrupção passiva é muito grave. Ele precisa responder por isso. E aí a gente começa a desconstruir esse personagem para as eleições de 2022, porque senão ele sai desse caso como herói, como defensor da justiça, como eu vejo agora os bolsominions falando assim, ah, mas o Bolsonaro queria dar a vaga do STF, ele falou, não estou à venda. É herói que chama? Ele está posando de herói. Quer dizer, ele não está à venda, ele não está mais à venda, porque ele já esteve, ele aceitou lá atrás. Né? Ele aceitou a vaga do STF como uma das condições para ele vir. Então, ele não pode sair dessa como herói, ele tem o que responder, isso é só o que aconteceu em 1 ano e 4 meses, fora tudo que ele aprontou como juiz. Então agora é o momento, tá? Tem que começar a desconstruir Sérgio Moro o quanto antes, porque a Rede Globo vai salvar Sérgio Moro, vai entregar a cabeça de Bolsonaro, que Bolsonaro tanto faz, tira Bolsonaro, bota o Mourão, dá na mesma, e depois ela preserva o Sérgio Moro para as eleições de 2022. A função agora é começar a desconstruir Sérgio Moro e João Dória, porque eles estão aparecendo. O João Dória, por causa da epidemia, está com a popularidade aumentando. E o Sérgio Moro, por ter saído do governo antes da bomba estourar, daqui 1 a 2 semanas os casos de contaminação vão explodir, porque é inevitável que esse governo não tome as providências, então ele saiu antes do caos, antes da tragédia. Ele vai ficar se preservando até 2022. Não vamos permitir, tá certo? Compartilhe esse vídeo para ajudar o canal. Agora no final eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam lá no Apoia-se, que é uma maneira de agradecer, tá bom? Um grande abraço para vocês e eu já fui!